Ei, boa noite. Não sei se tem alguém aqui ainda. Já, né? Se tiver alguém, me fala se tá tudo certo, o áudio, a imagem tá tudo ok. Tá com delay de 30 segundos. Opa. Tudo ok. Bom, vou começar então, tá? Que eu coloquei a caixinha de perguntas mais cedo. E aí eu já fui olhando algumas perguntas que estavam lá, né? Já até trouxe algumas coisas aqui para mostrar, para responder. Então já vou começar a respondendo aqui, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Tem um íconezinho aqui embaixo, assim, de pergunta. Então é só fazer na caixinha, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é: eu devo me preparar para o homeschooling só quando meu filho tiver 4 anos? Então, porque 4 anos é que a criança vai para a escola, né? Então, na verdade, que vai para a escola não, que é obrigatório, né, você matricular na escola, começar a educação do seu filho com 4 anos. Então, eu falo aqui, né, que falei já várias vezes, que a educação domiciliar, ela começa bem cedo. Ela não, né, meu filho tem 3 meses e eu acho que eu já faço homeschooling com ele. Porque eu coloco ele para ver a natureza, eu coloco ele para fazer algumas atividades de estímulo, já leio para ele poema. Então você não precisa esperar a criança ter 4 anos para você começar a ensinar, né? Porque o homeschooling não é só você botar a criança lá sentadinha e fazendo atividade, né? Muito mais. Então toda a questão de valores, de autonomia, né? De você falar, da criança ser inteirada ali naquele mundo, no meio, né? De você levá-la para a natureza, leitura em voz alta, apreciação artística, colocá-la para ouvir música. Tudo isso você já pode fazer com a criança desde o ventre. E principalmente os pais, né? Porque eu sei que com esse boom aí da educação domiciliar, muita gente falando, então tem algumas pessoas que nem casaram ainda, ou que casaram e nem têm filhos e querem fazer educação domiciliar. E eu acho ótimo isso, porque você tem um grande tempo aí, até casar ou até ter o filho, né? Você tem um bom tempo para estudar. Porque eu, por exemplo, eu fico um passo à frente do Guilherme, a maioria das vezes, né? Então eu estou estudando um pouco antes do que eu vou dar para ele. Então a gente trabalha assim. Quando você tem esse tempo, né, com antecedência, para você poder explicar, estudar e ter conhecimento do que fazer com seu filho, dos métodos, porque aí quando você for aplicar, você já tem todo aquele conhecimento, fica muito mais seguro, é muito mais fácil. Então não precisa esperar, pode, como se você tem alguma intenção ou até curiosidade sobre o homeschooling, você pode começar a estudar a partir de agora. Deixa eu ver aqui. Acho que seguindo um pouco, né, dessa linha, qual a importância do estudo dos pais para a educação em casa. E assim, a criança, ela estuda, mas quem estuda mais ainda é os pais, né? Eu estudo muito mais que o Guilherme, então eu tenho, como eu falei, eu tô assim, a maioria das vezes um passo só na frente dele. Mas eu tenho que estudar, né, pedagogias, tenho que estudar métodos, tenho que estudar a matéria em si, né, porque a minha educação, como a da maioria das pessoas, foi fraca, a maioria das pessoas não lembram das matérias, né, de gramática. Normalmente lembra daquela matéria que você acabou seguindo, né, fez carreira ou que gostava mais. Mas gramática, regras de gramática, então assim,
a gente tem que estudar, correr atrás, né, do tempo perdido. Então, os pais precisam estudar bastante. Então, se você pretende fazer homeschooling, não tem para onde fugir. Você vai ter que estudar muito. Vai ter que se empenhar bastante aí nisso, porque é uma responsabilidade, né? Você pegou essa responsabilidade para você, de educar o seu filho. E aí não tem para quem, né? Você não tem mais quem culpar. Porque se a criança não aprende na escola, você está pagando a escola está fazendo as atividades, está ensinando seu filho. Se ele não está aprendendo, a escola não está fazendo um bom trabalho. Mas no caso do homeschooling, não tem ninguém, é só você mesmo. Então você tem que correr atrás, até porque assim, né, eu acredito que os pais, eles têm uma vontade muito maior da educação dos seus filhos, né, de ter uma boa educação. Então eu estou sempre estudando, sempre me atualizando. O Guilherme já foi alfabetizado, mas eu continuo fazendo aulas, né, vendo cursos, estudando sobre alfabetização, porque tem o Bernardo, e mesmo assim tem algumas coisas, alguns detalhes ali que eu não vi na época do Guilherme, na alfabetização, que eu posso corrigir agora, né, que a gente pode acertar. Então, a educação dos pais, eu vou dizer que é muito mais importante, a autoeducação, né, do que a educação dos filhos. Ela é muito mais importante. Aqui, eu tenho bastante dúvidas sobre como ensinar artes, o que fazer e com qual idade começar. Essa é uma pergunta bem legal. Eu até trouxe aqui, que eu falei que algumas perguntas eu já tinha visto, eu trouxe algum material aqui para mostrar. Eu uso com o Guilherme esse material aqui, né, o Clube da Arte para as Crianças, que é da Lívia Helena. E ele tem essa apreciação artística, cada mês tem um artista, a gente vai observando, né, a arte, tem alguma técnica, sempre tem alguma técnica do artista para a criança explorar, né, tem os quadros. Mas se você não quer pagar nada extra, não se interessa, tem a possibilidade de você comprar esses livrinhos assim, ó, que a gente sempre acha baratinho. Esse aqui eu usei, foi quanto? Peraí, não sei se foi esse. Foi, esse aqui a gente ganhou do sebo. A gente comprou alguns livros e ganhou esse aqui. Então ele é muito legal, né? A gente estava estudando sobre Van Gogh esse mês. E aí a gente usa esse livro também, porque ele conta a história de Van Gogh de uma maneira bem divertida. Tem esse aqui, essa coleção também, sempre tem nos sebos, que é Crianças Famosas. Essa aqui é de Beethoven. Então tem Beethoven, tem Mozart, tem Villa-Lobos, Leonardo da Vinci. Então esses livrinhos que contam as histórias dos autores, né, dos pintores, dos músicos. Então você pega um livro desse e explora com a criança. Pode explorar bem devagar, né? Você escolhe um músico ou um pintor, e aí você explora as técnicas que ele usava, você explora a arte, a criança fica ali vendo aquela arte, imprime, né? Tem fácil acesso na internet às obras em HD, com uma qualidade absurda. Então imprime e a criança tem essa apreciação artística. Se puder, se tiver a oportunidade de levar a criança em algum museu, né, para ela e tendo esse contato com a arte, porque a arte não é só ir lá e fazer umas pinturinhas, né? Você tem que ter essa apreciação artística e a apreciação de boas artes, gente. Aqui está caindo muito, tá com trovão, eu não sei se tá dando para ouvir. Tá, mas se estiver ouvindo algum barulho, são os trovões da chuva, porque tá muita chuva. Então, assim, eu uso bastante esse artifício dos livrinhos e o Guilherme adora. Principalmente esse aqui, que é um museu de aventura, né? Que ele vai por aventuras, tem um mistério e aí você vai lendo e aí no final você resolve o mistério. E vai contando sobre a vida do artista. É bem interessante.
Aí me perguntaram, filme sobre artistas vale? Então, eu acho que é válido, né? E depende também da sua filosofia em questão das telas. Porque tem muitas famílias que não gostam, né? Que não querem, principalmente os pequenininhos. Mas eu acho que principalmente para os maiorzinhos, pegar um bom documentário, né? Um documentário que conta a história real ali, que preza pelo lado da beleza, da parte boa, porque assim, a maioria dos artistas tem um lado negro, tem uma história ali que não é muito legal. Então a gente tem que sempre fazer a criança olhar para a parte boa, né? Para a arte boa, para o que, igual Picasso, por exemplo, tem várias coisas ali que não são muito próprias para a criança. Mas, né, você não vai desmerecer ou não ensinar aquele artista para a criança. É o próprio Camões dos Lusíadas, né? A história dele também não é muito... Né? Ele não tem uma história muito cheia de moral ali, na vida pessoal. Mas ele fez uma obra absurdamente incrível. Então a gente vai focar sempre no lado bom. Então se for um documentário assim que preza esse lado, eu acho que é bem válido. Tem uma pergunta aqui também. Você trabalha com os Lusíadas? Então, eu tinha preparado para eu trabalhar esse ano com Lusíadas, né? Eu já tinha meio que... Na verdade, eu tinha me organizado para trabalhar com Lusíadas no começo do homeschooling. Só que eu vi que eu tinha, né, volta àquela história, eu tinha que estudar bastante ainda para poder conseguir trabalhar e absorver bem da obra, porque é uma obra riquíssima, uma obra muito complexa, e eu não queria trabalhar de qualquer jeito também, né? Então, eu ainda estou estudando, eu pensei em começar esse ano com memorização, né, de alguns trechos, alguma coisa assim, mas eu acho que eu vou empurrar e deixar para 8 anos, porque eu estou pensando assim, a gente sempre vai trabalhando, né, e vai observando algumas coisas e vai caminhando até se encaixar no que a gente quer. Então, eu estou pensando em trabalhar com ele, englobar tudo, né? Então, geografia, história, ciência, português, tudo junto numa coisa só. Então, eu estou pensando em usar o Lusíadas como esse material de base. Mas vai ser para frente, eu estou estudando ainda isso, eu estou pensando se eu vou conseguir com 8 anos. Mas com 8 anos eu vou começar já a introduzir a obra, né, no currículo do Guilherme. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que foi, eu acho que de um post que eu fiz recente, de como arquivar as atividades, o que fazer, né? Como que eu arquivo as minhas atividades com o Guilherme. Porque é muito importante arquivar, né? No post tá até... Então, eu falei lá, né, que precisa arquivar, porque se por acaso o conselho tutelar vier até a sua casa, se for uma denúncia ou alguma coisa assim, você precisa comprovar que você está ensinando o seu filho. Então, aí eu trouxe aqui como eu arquivei o ano passado. Porque o ano passado eu fiz várias folhinhas, né? Eu não comprei material. Eu fiz o meu próprio material, fui pegando alguma coisa, eu só comprei material de matemática. Então, eu arquivei aqui, que é grande. Aqui, ó, nessas pastas assim grandes, e aqui, ó, eu coloquei as matérias e fui imprimindo e arquivando. Esse ano, como eu comprei material, né, porque como eu estava grávida, eu não sabia muito bem como que ia ser. Se, né, com o bebê, eu não sabia como que ia ser a dinâmica aqui em casa. Então, eu preferi comprar, né, investir em comprar materiais prontos para aliviar, porque eu gasto um tempo, né, bem grande produzindo esse material. Então, eu resolvi comprar e aí eu encadernei, eu imprimi tudo aqui na minha impressora e encadernei.
E aí fica muito mais fácil de arquivar, porque você já tem o livro, ele faz um livro mesmo, e aí é só guardar aquele livro ali. Eu tiro bastante foto dele, principalmente em atividades sociais, porque provavelmente eles vão questionar isso, eles vão querer comprovar se a criança não está ali trancada na bolha, né? Então, pesquisar bastante, arquivar bastante fotos. Eu deixo salva no celular mesmo, eu tenho um arquivozinho no Google Fotos. Se você quiser fazer um grande arquivo em PDF também, pode ser com as fotos, ou então imprimir e arquivar em pasta também. O importante é você ter esse arquivo quando acontecer, se acontecer, né, de você ser denunciada. Então eu faço esse arquivo assim, na pasta, e tem os cadernos também. Então eu guardo os cadernos. Alguns cadernos eu não terminei de usar, então estou continuando usando. Aí eu sempre peço para ele escrever o nome e a data. Então sempre com o nome e data, né, para ter esse registro da data que foi feito. E aí a gente continua usando até acabar. Quando acabar o caderno, eu junto e arquivo ali, né, para não precisar comprar outro caderno e tal. Então eu faço desse jeito. Tem famílias que preferem fazer tudo online, deixar tudo, imprimir, escanear, que é mais garantido. Então aí vai pelo gosto de você, pelo que vocês acharem melhor. Mas eu acho que é bem importante ter sempre esse registro. E principalmente as leis, né? Sempre vão ter impressa ou então em algum lugar as leis para quando você for questionada e saber também, ter muita informação. Para se você for questionada por qualquer pessoa, você saber responder. Qual o custo médio dos materiais? Olha, depende bastante, depende muito do quanto você quer investir. Tem materiais um pouco mais caros, tem materiais um pouco mais em conta. Eu acho que depende do que você... Assim, dentro do homeschooling é bem flexível isso, né? Você pode não gastar nada, você pode gastar muito com homeschooling. Então, isso vai do que você quer, da sua família, da sua condição. Então, por exemplo, o material do Guilherme de matemática fica em média entre 60 e 90 reais. É um arquivo em PDF. O de artes é uma assinatura, é em média de 30, se eu não me engano, dá 30 reais por mês. O de português é 350, foi 350 material para um ano inteiro. O de matemática é até 6 meses, é semestre. Então, o de português é o ano inteiro, para o ano inteiro, foi em média 350. Tem materiais até mais caros, de 500, mas aí vai, né, do que você quer, porque às vezes também não é o que você quer, você prefere outro. Então, tem materiais de 30, de 20 reais. Então é bem, vamos dizer assim, tem um leque de bastante opção aí. Deixa eu achar aqui. Qual o tempo de estudo diário para cada idade? Essa é uma pergunta que eu sempre vejo. Muitas pessoas questionam porque na escola as crianças ficam 5 horas. Na verdade, elas não estudam aquelas 5 horas, né? Porque tem recreio, intervalo, mas você deixa a criança lá por 5 horas. Então, muita gente acha, até nessa pandemia eu vi, né, muitas escolas querendo trazer essas 5 horas para dentro de casa. Então, crianças que ficaram 5 horas na frente do computador. Mas não tem essa necessidade. Assim, aqui em casa é, em média, 3 horas. É 3 horas que a gente estuda. Só que o que acontece, né? Se alguém vê algum vídeo de rotina aí, vai achar estranho, porque eu coloco um período maior ali dentro do meu quadro, que a gente tem um quadrinho aqui, ó, dá pra ver, que
que tem uma listinha de horários, então o horário que eu coloco para o homeschooling é um horário um pouco maior. Mas não quer dizer que a gente vai estudar aquilo ali. É porque eu até fiz uns stories, acho que foi ontem, né? A gente começa a fazer atividade da fome, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, o braço dói, aí as costas doem, então sempre tem essas questões, né? Então eu coloco esse horário maior para quando tem um dia mais ruim, um dia que ele tá mais desanimado, que não dormiu bem, alguma coisa assim, eu ter um horário mais para enrolação mesmo, né? Vamos falar com a português mais claro, para enrolação aí dele. Então, eu deixo essa folga. Mas hoje, por exemplo, a gente fez muito rápido, muito rápido. A gente fez material de português, eu acho que menos de meia hora, o que eu tinha feito para português. Então, a gente cumpriu todo o dia hoje muito rápido. Então, eram umas... E ele ainda teve aula online, então, assim, que é um dia que às vezes a gente atrasa um pouquinho por causa disso. Que aí tem a aula online, ele vai parar para lanchar, aí, né, enrola um pouco. Mas hoje foi bem, andou bem. Mas assim, tempo de estudo sentado ali, eu acredito que umas 3 horas no máximo. Se for muito pequenininho, tipo uns 2, 3, 4 aninhos, bem menos mesmo. Tipo 1 hora já tá bom. Aqui tem uma que eu acho que se encaixa nessa que eu falei, né? Como motivar meu filho para estudar. Então, como motivar o meu filho para estudar? Muita gente também questiona isso. Muita gente pergunta como motivar meu filho. Eu até conversei com uma moça no direct, né? Que ela falou que o filho dela, né, reclama e tal. Algumas pessoas vêm falar comigo. E é assim mesmo, gente. A criança, assim, o ser humano ele não foi feito para estudar, vamos dizer assim. É um esforço, né? Estudar é um esforço. Assim como a academia, assim como levantar cedo, é um esforço que a gente faz. Estudar é a mesma coisa. Apesar de ter a recompensa, né, que é o aprendizado, e no caso do Guilherme, eu vejo outras crianças ficam bem animadas quando estão aprendendo, quando aprendem algo novo. Mas aquele esforço, principalmente aquele esforço mecânico, por exemplo, caligrafia, ditado, cópia. Então, assim, isso aí para a criança ela não vai gostar mesmo, né? Então, vai ter que ser assim, porque não tem como. Não tem como a criança, né, passar sem saber escrever, sem ter uma letra legível, né, sem entender o vocabulário. Então, tipo, tem coisa que não tem jeito, que precisa. Mas o que você pode fazer é o seguinte, no começo eu percebia que a quantidade de atividades que eu colocava para o Guilherme era muito maior do que a que ele conseguia fazer. Isso é uma coisa ótima também do homeschooling, né? Que você conhece mesmo o seu filho. Porque por mais que eu fazia atividade com o Guilherme quando ele estava na escola, eu fazia sempre atividades com ele, eu fazia o dever de casa, mas eu não sabia o quanto que ele dava conta ali. Então eu colocava uma quantidade de atividades muito grande. Então eu fui lá e reduzi. Eu fiz um vídeo também que eu mostro, 2 atividades. Tinha dia que era 2 atividades, tinha dia que para ele escrever uma palavra, isso no começo do ano passado. Para ele escrever uma palavra era o dia inteiro, mas eu não me importava. Se ele não importa, se a gente vai ficar aqui o dia inteiro, você vai escrever essa palavra correta e bonita. Eu apagava várias vezes e ele fazia. E aos poucos eu fui adicionando a quantidade de matérias, né? A quantidade de conteúdo ali. Então, quando a gente voltou de férias, eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade que ele estava fazendo no final do ano. Porque esse material que eu estou usando com ele, eu fiz um teste no final do ano para ver como que ele se adaptava, para eu saber como que eu ia passar para ele, né? Como que eu ia planejar essas aulas. Então eu fiz esse teste com ele, apresentei o material, ele olhou, e aí eu fiz o que ele estava dando conta no final do ano. Só que como teve as férias, né? A criança relaxa,
teve o neném, meu filho que nasceu, né? Então, com o irmãozinho, o ritmo da casa mudou completamente. Então, assim, eu coloquei ele, não, a primeira semana foi péssima. A gente não conseguiu aquilo que eu tinha planejado. Então, novamente, eu entendi que o sistema mudou, né? Que toda a nossa estrutura, a nossa rotina tinha mudado. Dei um passo para trás. Hoje, ele está conseguindo fazer exatamente o que eu tinha, né? Que eu achava que ele conseguiria. Então, teve esse mais ou menos um mês aí de adaptação, que não foi só dele, foi minha também. Então, a questão, assim, de quanto tempo, né? Então, isso tudo depende, assim. Você tem que observar seu ritmo e observar seu filho. Tem uma aqui interessante. Reparei que o seu filho é canhoto. Você percebe alguma dificuldade a mais nele? Então, eu não achava que isso fazia diferença, tá? Eu achava que canhoto, destro, não fazia tanta diferença. A única diferença era a cadeira, né? Que na escola era do outro lado. Mas, com as minhas pesquisando, eu vi que faz muita diferença. E com o Guilherme, né? Quando ele começou a escrever, eu comprei para ele uma tesoura de canhoto. E assim, se por algum motivo você é destro e tiver a oportunidade, se seu filho é canhoto, compra essa tesoura e tenta cortar. Nossa, às vezes eu pego ela sem querer e eu fico irritada, porque você não consegue cortar, porque o papel amassa. Então agora pensa a criança canhota usando uma tesoura para destro. É a mesma coisa, ela vai cortar com o lado errado, vai fazer a força com o lado errado, e o tecido ali não vai funcionar. A ferramenta não foi feita para ela. Então, com isso, assim, eu pude perceber bem essa dificuldade. E todo o raciocínio do Guilherme é meio que o contrário, né? Eu tenho que lembrar ele que se escreve da esquerda para a direita, porque às vezes ele faz o contrário. A questão da chave também, quando ele era mais novo, teve um dia que eu pedi para ele fechar, né? Até para testar mesmo esse movimento, e ele não conseguia. Não dá. Aí eu falei, mas para qual lado você está fechando? Aí quando eu fui ver, ele estava fechando pro lado errado. Então, por quê? Porque tudo para ele é intuitivo o lado esquerdo. E para quem é destro, tudo é intuitivo pro lado direito. E ele vive num mundo onde é tudo pro lado direito. Então é uma coisa que eu não percebi, assim, que eu achava que não fazia tanta diferença, e faz. Então, se seu filho é canhoto, passa a observar e começa a ver isso, né? A questão do papel também, né? A posição do papel, porque se ele ficar muito retinho assim, né? Para escrever, aí a criança canhota, ela faz assim, ela não consegue ver o que ela está escrevendo, aí às vezes não faz na linha. Aí o que você vai fazer? Vai brigar, porque como assim? Você está vendo a linha e não está fazendo na linha. Só que como ela está escrevendo do lado, né, o lado contrário, a mão está tapando a linha, ela não está enxergando. Então são pequenos detalhes que fazem muita diferença na vida de quem é canhoto. Deixa eu ver aqui. Quais as atividades para socialização? A socialização é uma grande questão mesmo. Todo mundo fala da socialização. Quando a gente fala de homeschooling, sempre vem a pergunta: e a socialização, né? Então, assim, a primeira socialização que a gente tem é dentro da nossa família, pai, mãe, irmãos, né? Mas também, realmente, isso só não é suficiente. A criança precisa ter uma socialização maior. Porque o que é socialização? É você conseguir viver num ambiente, ser sociável, né? É ser socializado, é ser sociável, é conseguir viver em sociedade. E a sociedade não tem só crianças, é isso que muita gente esquece. Na escola, a criança vai conviver com os professores, com os funcionários da escola, mas a grande maioria são crianças da mesma idade. E a socialização maior, né, não se dá só com crianças. Então, assim, no caso do Guilherme,
Eu frequento a igreja, então ele tem contato com o idoso, ele tem contato com adolescente, com crianças mais novas. A gente faz, né, agora por conta da pandemia, que as coisas ficaram mais complicadas, mas capoeira, casa de primo, casa de vó, né, condomínio. Na avó dele tem um condomínio, ela mora no condomínio, ele vai pro parquinho, brinca com aquelas crianças. Então, assim, existem leques, né, aulas de teatro, aula de música. Tá? Na verdade, assim, existe a escola para socialização, que existe ali, sim, as crianças convivem com outras pessoas ali na escola, e fora da escola existe todo mundo. Existe o mundo inteiro para a criança se socializar. Então, é um espaço muito maior para a criança socializar. E é importante que os pais, quando fazem homeschooling, como eu falei, você está assumindo toda a responsabilidade para você. Então, você precisa dar aulas extras para a criança, né? Educação física, ela precisa fazer esporte, se movimentar, levar para parque e você tem que dar meios dela ter essa socialização. Então, assim, o mundo está aí cheio de coisa para se fazer. Aqui tem outra. Na hora de escolher livros, o que é mais importante observar? Então, o que é mais importante observar na hora que a gente vai escolher livros? Eu acho que principalmente o conteúdo do livro, né, o texto em si, se é um texto bom, se ele bate com seus ideais, com seus valores, com valores da sua família, com aquilo que você prega em casa. Porque não adianta você comprar um livro para o seu filho se você fala uma coisa e o livro fala outra, né? Se você tem um pensamento, se você dá uma doutrina para a criança, se você tem valores e o livro fala outras coisas diferentes, independente de quais sejam. Então, o melhor é você ver se o conteúdo é bom, se é próprio para a idade, porque às vezes o conteúdo é bom, mas não é um livro para uma criança de 6 anos ler, é um livro para uma criança de 7, de 9, de 10 anos. Então, observar isso aí, pra mim, eu acho que, assim, tem que ler antes. Você tem que ler antes o livro, mesmo que você leia, né, passe assim, folheia, mas o importante é ler antes, você vê o que você está dando pro seu filho, porque o livro é como se fosse um alimento, né? Antes de você dar um alimento pro seu filho, você não vai dar um alimento, né, você pega da geladeira, você vai dar uma olhada para ver se está azedo, não é? Porque você não vai dar uma comida azeda para o seu filho, para ele passar mal. É a mesma coisa que livro. Você não vai dar qualquer livro para o seu filho, né? Então, você vai ler e você vai ver se aquele conteúdo ali é bom. E segundo, eu acho que é a questão das figuras, das imagens, né? Da beleza. E principalmente, quanto mais real, né? Quanto mais aquela figura, né, a ilustração, trazer para a realidade é melhor. Porque muita gente fala que aqueles livros que é feito, que parece que criança que desenhou, é para se conectar. É para se conectar com a criança. Mas olha só, você não sabe, por exemplo, eu não sei escrever, não sei ler, né? Não sei escrever, não sei pintar, não sei desenhar, né? Mas quando eu vejo, né, deixa eu pegar aqui até alguma obra aqui. Por exemplo, uma pintura do Van Gogh. Se eu entrar no museu, eu vou achar bonito, eu vou gostar de estar lá, eu vou ficar feliz. Quando você entra num lugar que tem figuras bonitas, um lugar que tá bonito, mesmo que, eu sou desorganizada, mas você entra num lugar organizado, você se sente bem. É diferente você entrar, por exemplo, se eu lisse um livro com uma pessoa que pinta igual a mim, eu não ia me interessar, isso não ia me conectar. E a criança também não se conecta. Eu tenho essa experiência com o Guilherme, eu tenho essa experiência com as crianças, porque eu sou catequista. Na catequese eu tenho crianças de várias idades, que às vezes vão irmãos, né, acompanhar os meus catequizandos. Então, tem várias idades ali, crianças de várias
espaços sociais, porque aqui no meu bairro tem uma mistura. E sempre que eu levo algo que é belo, que é bonito, as crianças gostam. Então não subestimem a criança. Não ache que a criança, porque ela ainda não sabe desenhar, ela desenha desse jeito, então vou comprar um livro que aquele ilustrador desenha igual a criança desenha, que ela vai gostar. Ela não vai gostar. O Guilherme não gosta. Ele não se interessa. Eu percebo isso claramente, mesmo quando eu tenho um texto bom e tem a figura. E tem a questão também, que eu já falei, né? Eu falei um dia desses no Stories, sobre a narrativa visual, porque se você tem criança ou você já leu para criança algum livro infantil que tem desenho, você já percebeu, a criança volta no desenho. A criança quer ver no desenho aquilo que está no texto, é intuitivo dela. Você lê uma coisa e ela já olha no desenho e procura saber. Por exemplo, se falar, Maria tinha os cabelos vermelhos, e é um lugar que tem várias crianças, ele vai lá procurar Maria, que tinha o cabelo vermelho. Então, assim, tem essa questão da criança sempre ir para o desenho, né? Que é o desenho foi a primeira forma de comunicação do ser humano, né? A gente desenhava, os homens das cavernas desenhavam ali nas paredes. Então, a criança sempre volta no desenho. Então, não subestime as crianças. Texto bom, com valores que se adequem à sua família e figuras belas, ilustrações belas. E com cores suaves, tá? Experimenta dar um livro com ilustrações bem vermelhas, vermelho e preto para criança, que você vai ver que ela não vai dormir, vai ser difícil. Deixa eu pensar aqui. Tem uma aqui, por que você decidiu fazer o homeschooling? Então, essa pergunta é longa. A resposta é longa, eu já falei algumas vezes, mas a gente decidiu porque o Guilherme ele não se adequou ao sistema da escola, né? Ele tinha várias complicações, ele não estava conseguindo ler, ele não estava conseguindo aprender. A gente tem um laudo de uma psicopedagoga que fala que no laudo que ele tinha uma inteligência superior às crianças da mesma idade, né, da mesma faixa etária, mas ele não conseguia aprender, ele estava abaixo no intelecto das crianças, ele estava, né, tinha um desenvolvimento menor. Então, assim, esse laudo também chamou a nossa atenção para o seguinte: se ele tem uma inteligência acima das crianças da mesma idade, por que ele está abaixo na escola? Tem alguma coisa aí que não se encaixa. Então, quando a gente descobriu que o homeschooling era possível, a gente, com todas essas questões que a gente já estava vivendo, o Guilherme, né, ele estava com vários diagnósticos, até suspeita de autismo ou TDAH, déficit de atenção, né, hiperatividade. Então, assim, ele estava com essa situação e a gente tinha esse laudo, que ele tem, no laudo também fala que a dificuldade de leitura dele é severa, é uma dificuldade muito grande. E, assim, hoje ele estava lendo, né? Ele estava lendo muito bem, ele pega livros e lê o tempo todo. Estava reclamando, inclusive, que eu estava falando para ele parar de ler, porque ele não queria parar de ler hoje. Então, não é a mesma criança. Então, a gente decidiu por isso, porque eu percebi que eu poderia dar uma educação melhor para ele, com essa questão da personalização, com a atenção exclusiva, de estar ali do lado dele. Então, foi mais ou menos por esse motivo. Como eu falei, a história é longa, tem muitos outros detalhes, mas fazendo um resumão aqui, porque eu acho que seria uma live inteira só contando essa história, né? Então, fazendo um resumão, foi mais ou menos por isso. Estou conferindo agora. Conta como tempo de estudo a leitura antes de dormir? Assim, conta, mas não. Como assim? Deixa eu explicar. Ela conta, sim,
porque é importante para o desenvolvimento, para a alfabetização, a leitura em voz alta. Só que eu acho que deve ser um momento prazeroso. É um momento onde a criança sente prazer ali, um momento em família, né? Se for assim, tem famílias que gostam de fazer depois do almoço, até esse momento de leitura, ou de manhã, e aí senta todo mundo na sala, né? Tem famílias que preferem esse momento da noite, porque já inclui na rotina noturna, né? Leitura, aí a criança já vai ficando mais calma. Aqui em casa funciona muito bem. Com o Guilherme, né? Funciona bem essa rotina, ele já se acostumou, já é assim desde novinho. Então a gente faz a leitura, fica um pouquinho ali com ele, que ele chama um momento de carinho, a gente fica um pouquinho com ele ali, né? Reza, tal, beijo, boa noite, tchau, sai do quarto. Então desde uns 3 aninhos a gente já faz essa rotina. Então é um momento prazeroso, mas ao mesmo tempo é assim, na verdade dentro do homeschooling tudo é momento de estudo, né? É difícil, até criança mesmo já fica nesse ritmo, porque eu vou fazer uma coisa. Esses dias eu tava dessalgando, né, carne seca, e ele veio, por que você tá botando água? Aí eu fui explicar o sal que vai pra água, a osmose. Então ali no momento de cozinha, ele já vem, já quer saber, aí daqui a pouco ele pega uma enciclopédia, um livro para ver se tem alguma coisa ali. Então, assim, é o tempo inteiro. Então, eu acho que é meio difícil dentro do homeschooling a gente falar que não é um momento de estudo, né? O tempo inteiro a gente está aprendendo. Mas a leitura em voz alta eu acho que deveria ser um momento mais prazeroso, sabe? De união familiar mesmo, do que aquela questão daquela obrigação, entendeu? Mas também, conta também, que é bem importante. Tem uma aqui. Por que a caligrafia é importante? Assim, além de treinar a coordenação motora fina, o raciocínio, né? A questão da letra cursiva é extremamente importante. Tem várias pesquisas, várias, né, coisas comprovando que o benefício da letra cursiva, né? Tem até uma frase, letras conectadas, pensamento conectado. Tem alguns estudos que pegam provas, né, dos Estados Unidos, aquelas provas que eles fazem que é parecida com o Enem, e quem escreve em letra cursiva tem notas maiores do que quem escreve em letra bastão. Então, assim, além disso tudo, né, a questão de ter uma letra legível, porque isso atrapalha até a própria criança, porque quem não tem uma letra que consegue entender, às vezes atrapalha você mesmo. Porque você escreve coisas que você não vai, depois você vai ler e não entende. Então, é de extrema necessidade a caligrafia. E a questão também da virtude da execução perfeita, né? De você fazer aquilo ali e treinar e executar de forma perfeita. Né? Assim, a perfeição mesmo não vai vir. Mas dá o melhor que você consegue. E treinando exaustivamente. E assim, o Guilherme tinha uma letra péssima no começo do ano passado. Era assim, horrível mesmo. Ele não conseguia escrever a letra bastão grande. Era bem difícil. Acho que eu tenho até aqui. Deixa eu ver. Tem aqui. Era horrível a letra dele. Peraí. Ai, que grande. Tá vendo? Ele tinha muita dificuldade em escrever a letra aqui. Foi até o primeiro, se ele escrevia... se ele fazia bastante atividade, ia ficando pior, né? Quer ver? E aí, com o tempo, pouco tempo depois, meses depois, ele já estava escrevendo bem melhor, né? Quer ver? Deixa eu ver se aqui, se vai dar pra ver. Acho que eu não sei. Tá dando pra ver? Aqui. Ele estava escrevendo bem melhor, inclusive em letra cursiva. Porque eu fui apresentar a letra cursiva para ele no começo do ano. E, assim, eu não tinha expectativa nenhuma dele escrever em letra cursiva, porque eu sabia essa dificuldade já com a letra bastão grande, né? Então, eu ia apresentar para ele, pelo menos, identificar a letra cursiva e começar a ler a letra cursiva. E aí, como ele
né, identificando e começando a ver a letra cursiva e ver que eu escrevi em cursiva. Então ele começou a pedir para fazer algumas letras, né, em cursiva, principalmente o A, E, I, O, U. Ele começou a querer fazer. Aí eu falei, tudo bem, você pode fazer essas letras em cursiva. E logo ele já estava escrevendo em cursiva. Então hoje a letra dele é melhor do que de alguns adultos que eu conheço. Então é bem importante isso, até para a autoestima também da criança, né? Dela conseguir ver ali que ela está escrevendo bem. E, né, os professores sabem muito bem disso, que às vezes é uma luta você corrigir uma prova porque você não compreende aquilo que está escrito. Então a caligrafia que acabam morrendo, né, nas escolas, eu acho que é de extrema importância. Aqui em casa é bem cobrado. Sempre caligrafia bonita. Aqui tem uma interessante também. Se não der uma matéria em um dia, como faz? Dá duas no outro? Então, o homeschooling tem essa possibilidade, né? Dentro do meu planejamento, eu coloquei uma folga. Então, é assim, por exemplo, na escola, a criança, ela faltou. Se por algum motivo acontece um imprevisto, que acontece na vida de todo mundo, e a criança falta a aula. Ou a criança pega algumas atividades ou dever de casa para fazer, né, e faz aquela atividade do livro depois, mas a aula mesmo em si, a aula dada pela professora, a explicação, a criança perde. No caso do homeschooling, eu faço o seguinte, eu vou seguindo, entendeu? Por exemplo, ontem a gente não conseguiu fazer essa atividade de artes, né, devido a alguns imprevistos na nossa rotina. A gente não conseguiu fazer, porque o Bernardo foi tomar vacina ontem, ficou bem enjoado, demandando bastante, então acabou atrasando aí, a gente não conseguiu. Então, na próxima aula, a gente vai fazer exatamente onde a gente tinha parado. Então, assim, e se der, às vezes, é um dia que evoluiu bem, por exemplo, hoje. Hoje evoluiu bem. Eu poderia ter pego essa atividade de artes que estava, né, parada ali para aplicar. Mas como o Bernardo também ainda está demandando um pouquinho mais, eu deixei. Então, a gente pode fazer 2 atividades num dia só, a gente pode fazer, né? Aí a gente vai adaptando, pode pegar um sábado e fazer um feriado e fazer essa atividade que não fez, mas eu sempre coloco uma folga ali, né? O ano passado eu fiquei grávida no começo do ano, bem no comecinho mesmo, e assim, os 3 meses pra mim é horrível, eu passo mal mesmo, eu não teve, acho que os primeiros meses assim, é horrível mesmo, assim, eu não conseguia chegar aqui na cozinha, só de sentir o cheiro da cozinha, eu já vomitava, já ficava tonta, e aí porque não conseguia me alimentar muito bem, né? Então, teve esse déficit aí nesses primeiros 3 meses. Foi bem difícil. Eu fazia o que eu conseguia ali naquele dia. E mesmo assim, a gente no final do ano, no caso do que eu tinha planejado para fazer no português, chegou no final do ano, no finalzinho de novembro a gente já tinha terminado. A mesma coisa, a atividade de matemática, mesmo com essa situação, a atividade de matemática, que era por 6 meses, a gente fez em 3 meses. Porque ele fazia muito bem, em algumas coisas ele conseguia fazer sozinho, né? Algumas atividades eu apresentava, explicava e ele conseguia fazer sozinho, sem eu precisar estar do lado dele. Então isso ajudava, aí ele ia fazendo vários. Então tem essa flexibilidade, né, de você, se você perder uma atividade, você conseguir diluir ali durante o ano, ou então aproveitar uma brechinha ali para poder retomar. Tem outra aqui também muito boa. Se a criança se interessar pelo assunto, pode passar das 3 horas? Deve. Aqui eu sempre coloco ciências por último. Ciências e história por último. Por quê? Rende principalmente ciências, a gente vai pegar a enciclopédia e aí ele quer ver, aí ele vê uma palavrinha ali que ele se interessou e quer pegar outra coisa. Então eu dou aquela matéria que precisa ser dada ali e que a gente vai ficando. Ontem, história, a gente estava estudando história,
Aí teve uma parte que a gente estava estudando sobre os continentes. E aí ele percebeu, né, que os continentes eram juntos, né, a Pangeia. E ele falou, olha, a África se encaixa no Brasil. Mãe, vamos fazer uma atividade de quebra-cabeça dos continentes? Então, assim, não tinha planejado ali. Então, aquilo ali a gente vai evoluindo, vai deixando a criança, né? Quando ela se interessa, pode deixar. E já não é mais o que eu planejei, vai além, né? A criança vai muito além. A mesma coisa, às vezes em português, ele vê alguma coisa ali que lembra algum livro, aí ele vai lá, pega o livro. Principalmente a gente vê no dicionário, né? Tem alguns trechos, né, para exemplificar, né, qual palavra que é, para exemplificar a palavra. E aí ele vê, às vezes, de alguma coisa que a gente já estudou, de alguém que ele já conhece, então aí ele quer saber mais. Ou então, se interessou pelo nome da pessoa e quer saber quem é, quer ver todo o texto. Então, se a criança se interessou, eu acho que mais do que pode, deve deixar seguir. E ir a fundo ali o interesse dela. Que é, né, uma coisa que às vezes não pode acontecer na escola, né? Às vezes não, é uma coisa que não pode acontecer na escola, porque você tem aula de português, aqueles 50 minutos, né? Acho que ainda é 50. Na minha época era 50 minutos. Batia, às vezes você estava ali interessado na aula, era uma coisa que te interessou, batia o sinal, pronto, agora vai vir matemática. Não tinha o que fazer, né? Você tinha que parar tudo ali, parar aquele seu interesse, e aí, de repente, dependendo da matéria, só na outra semana você ia estudar. Então, no homeschooling, não, você pode continuar ali explorando aquela matéria, indo a fundo e vendo mais coisas, juntando outra matéria junto com aquela. Então, você tem essa liberdade. A gente já está 1 hora. Eu acho que vou escolher só mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Aulas de campo existem? Existe, né? A família, quem faz homeschooling, faz muita aula de campo. Eu tinha colocado no planejamento do Guilherme ano passado, toda semana a gente ia na biblioteca, a gente já estava fazendo isso, né? E devido à pandemia, acabou. Eu coloquei nesse planejamento esse ano, eu planejei a quinta-feira para ter pouca coisa, para que a gente possa fazer aula de campo, né? Tá lá passeio, é sempre algum passeio, mesmo que eu não tenha um conteúdo em si programado, a gente vai passear em algum lugar, algum museu, algum parque, alguma coisa assim, né? Então, as famílias homeschooling fazem muito, viajam, passeiam muito, usam muito, né? De tudo que o Estado oferece. Porque muitas vezes a gente não percebe que tem tanta coisa, né? Igual as bibliotecas. Nossa, a biblioteca aqui da minha cidade é riquíssima, tem muita coisa, muitas enciclopédias, tem muitos livros bons e que a gente acaba passando despercebido. Tem gente que nunca foi ou que nem sabe que existe essa possibilidade de ir na biblioteca pública e pegar livros, né? Parques, planetário. Então, isso é muito explorado pelas famílias homeschooling. Elas usam e abusam disso. Gente, já tem 1 hora aqui. Eu vou encerrar essa live, mas toda quarta-feira a gente vai fazer no mesmo horário, porque eu achei que vai ficar melhor assim, né? Porque eu coloco as caixinhas e eu vou continuar colocando as caixinhas e respondendo. Só que eu acho que com a live fica uma interação melhor, eu consigo explicar melhor. Então, a gente vai ter esse tempo aqui toda quarta-feira, às 21h07, para a gente conversar e trazer as dúvidas. Então, se por acaso você conhece alguém que tem interesse no tema, ou se você se interessa, a gente tem esse encontro toda quarta-feira, tá bom? Tchau, boa noite, tchau. Deixa eu encerrar aqui.